Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está empolgado aí, animado? Amém. Irmãos, quarta-feira agora nós não teremos a quarta profética, tá? Na outra vez a gente judiou bastante das mulheres e elas teve que esperar terminar a quarta profética para poder ficar a madrugada inteira para poder fazer a decoração. Então, como vai começar na quinta-feira, nós abrimos mão do culto, e depois vocês terão culto quinta, sexta e sábado, aí, então vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção ou não vai? Então, vocês nos ajudem a divulgar aí que quarta-feira não tem culto. Amém? Queridos, abre comigo lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Romanos, capítulo 1, do versículo 11 em diante. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é falar sobre transferência de unção. Quem estava no Cheios do Espírito esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver. Então vai. Glória a Deus. É de Deus, irmãos. Romanos capítulo 1, do versículo 11 em diante. Irmãos, eu quero falar sobre transferência de unção. E eu até peguei o significado do transferir, que vem de repassar, liberar, compartilhar ou repartir. O tema em si, ainda existe muito preconceito a respeito desse tema. Se você pegar alguns estudos aí na internet, essas coisas, você vai ver que tem muita gente que ainda tem preconceito sobre esse assunto, por não acreditar na questão da transferência de unção. Mas eu tenho certeza que aqui eu não vou ter problema, que a gente vem de uma igreja avivada, que já teve bastante experiências a respeito disso. Então eu quero estar falando a respeito disso nessa noite. E eu vou ler muitos versículos, tá? Que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o primeiro deles está aqui, Romanos capítulo 1, versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecer-vos, isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite, e nós te convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo, enche esse ambiente, enche as nossas vidas da tua presença, da tua unção. Nós não somos nada, somos vazios sem ti, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso auxiliador. É o Senhor, ó Pai, que nos instrui. O Senhor é o nosso melhor amigo, Espírito Santo. Então enche esse ambiente da tua presença. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser auxiliados por ti. Nós queremos, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, que toda dúvida, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, mas que possamos, ó Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Derrama sobre nós espírito de revelação, de compreensão da tua palavra, Pai. Nós queremos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser ativados, nós queremos, ó Deus, ser, Senhor, ó Pai, dia após dia, ó Deus, encorajados, ó Pai, por ti, e sermos direcionados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu peguei um texto que fala sobre compartilhar algum dom espiritual, porque a questão da transferência de unção, ela está ligada sobre a questão da transferência de um dom. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive muitas experiências a respeito desse tema, a respeito da imposição de mão, a respeito de eu sair do lugar que eu estou, né, da cidade, para poder ir até um lugar determinado, para poder buscar uma unção. Então isso é importante, eu quero que nessa noite, assim como o Espírito Santo falou comigo, que ele possa falar contigo também, quanto que é importante nós nos posicionarmos para poder buscar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, também vai dizer assim, ó: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros.
Irmãos, aqui o texto está sendo claro que até a questão da mensagem profética, você recebe um ambiente profético, você recebe uma transferência também de unção, né? Nós fazemos o culto da quarta profética, as quartas aqui, né? E nós temos buscado por essa questão da unção, por essa questão dos dons, para poder receber, para que haja uma ativação sobre a igreja. Então, quando nós voltamos para o lado profético, sai bem fora daquilo que nós entendemos como natural, irmãos. Às vezes, não sei se você já participou aqui de quarta-feira, eu estou te convocando, te convidando para você poder estar, mas eu lembro que as primeiras vezes aqui, quando o Espírito Santo começou a derramar muito poder sobre os cultos da quarta-feira, nós fomos tão tomados pela presença de Deus, que eu lembro que eu desligava as luzes, e as pessoas vinham todas para frente, e começavam a chorar, e buscar arrependimento pelos pecados, por quantos anos das suas vidas que elas ficaram travadas e ficaram paradas, porque entenderam, foram constrangidas pelo Espírito Santo, através da mensagem profética. Eu lembro de um dia, eu tenho que sair, deu 10 horas, eu procuro pegar minhas filhas e sair, porque elas estudam pela manhã, mas eu lembro desse dia que foi um dia tão sobrenatural que o Espírito Santo fez aqui, que eu saí e eu cheguei em casa e eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, tem algo acontecendo aqui. Eu falei: o que está acontecendo? Eu lembro da Cássia, a Cássia mandou um áudio para mim, ela falou assim: pastor, eu vou gravar. E ela mandou um áudio, irmãos, haviam anjos cantando dentro da igreja, e isso tem tudo no áudio, eu tenho esse áudio guardado, e eu lembro que eu entrei nas câmeras da igreja para poder ver, as pessoas ainda estavam aqui, isso era acho que 10h30 ou 20 para as 11, eu não lembro, o Saulo estava aqui no meio, ele falou assim que presenciou muita coisa, os instrumentos já tinham desligado tudo, e as pessoas estavam aqui chorando, e havia um som no ambiente, que eram vozes de anjos que ficavam cantando aqui, né? Então a mensagem profética, ela traz uma ativação na vida das pessoas, e ele está deixando claro aqui a respeito da mensagem profética e da imposição de mãos. Então eu quero estar podendo falar um pouco sobre esse tema, amém? Eu vou falar da transferência de unção no Velho Testamento. Está lá em Números capítulo 11, do versículo 16 em diante. Vai acompanhando no telão, que eu coloquei bastante versículo. Números capítulo 11, versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Irmãos, eu quero que você fique atento a essa parte do texto agora. E tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Vou repetir. E tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Irmãos, quando ele está falando do espírito que está sobre Moisés, ele não está falando do espírito de Moisés, viu, irmãos? Eu quero que vocês entendam, fica muito bem claro a respeito disso. Ele está falando do Espírito de Deus que estava sobre Moisés naquele tempo. Havia um espírito profético que estava sobre Moisés, e todos os sinais que estavam acontecendo através de Moisés, é porque esse espírito profético estava sobre Moisés. O interessante é que ele é bem específico em falar em qual parte que ele vai transferir para esses homens que vão ajudar ele. E ele está falando do dom de sabedoria. O dom de sabedoria está ligado à gestão, né? Nós sabemos aqui, nós conhecemos muito bem a respeito do testemunho do pastor Jefferson, como tudo começou, e nós sabemos aqui quantos líderes tem aqui nesse ministério. Você que é líder de célula, presbítero, pastor, levanta a mão. Deixa eu ver, pode levantar. Olha quantos líderes tem. Irmãos, é só para você entender a questão da unção que o Senhor derramou sobre os nossos pastores. Só para você ter uma ideia, existe uma média de uns 25 pastores que estão aqui nesse ministério, integrados a esse ministério. Por quê?
existe um espírito de gestão que está sobre o nosso pastor. Então, quem conhece o nosso pastor de perto sabe que às vezes ele encosta na gente, ele começa a conversar com a gente, e de repente ele começa assim, eu estou precisando disso, aquilo, outro, tal, você vai me ajudar. Irmão, você fica sem saber o que falar. E ele é tão movido pelo Espírito Santo em algumas coisas que ele vai te ensinando a respeito, você vai fazer desse jeito. E se a pessoa falar assim, eu estou com medo, eu sou medo, não, vai dar certo, o Espírito Santo está contigo, Deus está contigo, e ele vai te auxiliar, porque existe um espírito de gestão sobre ele, que isso vem do dom de sabedoria, amém? O interessante é que todo mundo que se coloca debaixo dessa unção começa a trabalhar da mesma forma. Por isso que é interessante que tem até algumas pessoas que agem do mesmo jeito e falam de alguma forma parecido. Por quê? Existe uma parte do Senhor sobre essa área, sobre a vida dele, que o Senhor derramou e tem honrado isso. Olha quantos núcleos nós temos hoje, que são igrejas que estão espalhadas pelo bairro, que estão trabalhando, têm crescido, e um dos planos que ele tem, a visão que ele tem compartilhado a nós, que é ter 10 núcleos dentro da cidade de Brodowski. Amém? É uma unção que está sobre a vida dele. Só para você ter uma ideia, irmãos, o nosso ministério, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, é um dos ministérios que mais crescem na região. Por quê? Porque existe, você não pode pegar por número de pessoas, você tem que pegar por porcentagem de cidade. Se você pegar a cidade de Brodowski e ver a porcentagem de pessoas que existem nesse ministério, você vai entender a grandeza do tamanho desse ministério, porque existe uma unção que está pairando sobre esse ministério. Só para você ter uma ideia, se você pegar pelo número de porcentagem do que está aqui sobre esse ministério de pessoas, teria que ter em Ribeirão uma igreja de 70, 80 mil pessoas. Só para você entender o que é isso. Porque existe uma unção, um dom que foi derramado sobre a vida dele, e isso tem conduzido a vida dele. O Espírito Santo está agindo. Amém? Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Está confirmando aqui, por quê? Josué era quem? Era o servidor de Moisés. Era aquele que estava sempre com Moisés. Porque Moisés tinha-lhe imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só, o mesmo espírito de gestão, de sabedoria, o dom de sabedoria que estava sobre Moisés, agora está sobre quem? Sobre Josué. Porque ele está debaixo dessa unção. Por isso que é importante nós estarmos debaixo, ter uma cobertura espiritual, você saber a quem recorrer. Como a igreja cresceu bastante, e eu louvo a Deus pelos nossos pastores, porque, irmãos, eu louvo a Deus mesmo pela vida dos nossos pastores, são muito simples. Se você teve pessoas que já vieram de outros ministérios, e pelo tamanho da igreja, falou assim, eu achei que quando eu chegasse para poder falar com eles, eles não iam me receber, porque tem muita gente na igreja. E quem conhece os nossos pastores sabe que se você marcar com ele, ele vai te receber na sala, ele vai tomar café com você, ele vai ter um tempo contigo, e isso é muito bom. Mas é importante você ter o quê? Uma cobertura espiritual. Você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você saber a quem recorrer, você saber a quem consultar. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, em tudo, Ele trabalha na ordem. Existe uma ordem. Existem escalas no mundo espiritual. Existe isso no mundo espiritual, nós precisamos aprender a respeitar. Por isso que é importante você ter um líder de célula, um pastor, que é cobertura sobre a tua vida. Amém? Outro exemplo está lá em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 7 em diante. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer para você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do espírito profético. Olha que interessante, irmãos. Olha o pedido dele. Disse Elias: você fez um pedido difícil,
Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes, rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Olha só isso, irmãos. Isso é uma experiência. Por quê? Eliseu era servidor também do profeta Elias. E havia um espírito profético que estava atuando nesses dias sobre a vida de Elias. Se você entender todo o contexto aqui, você vai ver que quando Eliseu está junto com ele aqui, irmãos, ele está honrando a unção que está sobre Elias. Ele deixou tudo para poder estar com Elias, porque o coração dele queimava por Deus. O mais interessante que eu acho de tudo isso é que quando ele sobe, ele pega as suas vestes, Eliseu, e ele rasga no meio. Irmãos, isso aqui fala muitas coisas ao meu coração. Por quê? Porque para chegar um novo de Deus sobre as nossas vidas, às vezes a gente precisa se despedir do velho. Às vezes as pessoas querem o novo de Deus, mas não querem entrar no novo de Deus, querem continuar fazendo da mesma forma, querem continuar na mesma visão antiga. Eu não sei qual que é a visão que você tinha a respeito da tua vida, mas eu sei que Deus pode derramar um novo dele para a tua vida. Irmãos, eu experimentei isso há anos atrás. Eu tinha uma linha de pensamento a respeito de algumas coisas. E eu sei que quando o Senhor fez algo na minha vida, eu já contei esse testemunho aqui, de um fogo que caiu sobre o meu corpo e me sapecou todo o meu corpo. Eu entendi que Deus derramou um fogo sobre o meu corpo que me sapecou, e ali Ele me purificou. E Ele não só me purificou, Ele me selou para algo. Então eu entendo, eu tenho caminhado num algo novo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu tive que deixar o velho pastor Alexandre lá atrás e caminhar no novo de Deus. Aquilo que Deus estava preparando para mim. Então eu não sei o que é que você precisa abrir mão, mas o Senhor está dizendo para você: se você quer algo novo da parte dEle, se você quer prosseguir, se você quer crescer, se você queima no teu coração que Deus Ele quer fazer algo da tua vida, você precisa começar a se despedir do velho. E às vezes, irmãos, isso custa caro. Às vezes é abrir mão de pessoas, às vezes é abrir mão de uma ideia, de algo que você pensa, às vezes é abrir mão de algo que você achava que era duro demais. Eu entendi, irmãos, que eu tinha que pagar mais o preço, eu entendi que eu tinha que buscar mais, que eu tinha que, aquela mensagem que o Senhor tinha entregado no meu coração, e isso desde quando eu era criança, que eu entendia que Deus tinha algo para fazer através da minha vida. Se eu não tivesse me posicionado, irmãos, essa mensagem ia continuar queimando e não ia acontecer nada. O que acontece muito hoje: pastor, eu entendo que Deus tem algo para a minha vida, essa mensagem queima no meu coração, todas as vezes que fala sobre a avivaliça, todas as vezes que falam de homens de Deus que marcaram as suas gerações, eu entendo que é algo de Deus, existe algo muito forte para mim. Tá, mas o que você tem feito? Aonde você parou? Porque de repente é um tempo novo para a tua vida, que você precisa parar e falar: essa mensagem ela vai continuar queimando, irmãos, porque foi Deus que colocou ela dentro de você. Mas você precisa se posicionar. Se Deus colocou essa mensagem no teu coração e o Espírito Santo está gritando aí dentro, irmãos, da parte dele você já tem um sim. Mas o Senhor tem um sim da tua parte. É isso que nós precisamos olhar. O Senhor, Ele tem o seu sim. Eu lembro de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que grita no meu coração todas as vezes que eu lembro dessa frase. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é o quanto que você tem dele, é o quanto que ele tem de você. Você entende a diferença? Às vezes nós viemos para um culto como esse, um louvor abençoado, aí a gente ouve a palavra, a mensagem está queimando. Irmãos, nós estamos sentindo
A unção que está sobre esses homens e mulheres que se consagram, que oram, que buscam a Deus. Isso queima, você sente essa unção. Mas você continua sentindo essa unção no teu dia a dia? Quando você prostra os teus joelhos, quando você ora, essa unção ainda permanece com você? Porque você vai sentir a unção do ambiente, mas não vai sentir essa unção queimando lá fora. Então existe um tempo novo para as nossas vidas. A Bíblia fala assim que ele recebe essa capa agora e ele veste. E existe uma unção que está sobre essa capa. Porque a Bíblia fala assim que quando ele volta, ele faz da mesma forma que Elias fez. E da mesma forma funciona, porque as águas se abrem e ele passa. E o interessante, irmãos, quando Deus derrama algo sobre a nossa vida, é notório todas as pessoas que estão à tua volta identificarem e verem isso. As pessoas vão olhar para você e vai ver que tem algo diferente na tua vida. Foi assim que a Bíblia fala assim que os discípulos aqui do profeta olhou e falou assim, ó, repousa sobre ele agora o espírito profético que estava sobre Elias. Existe, irmãos, uma unção de Deus para cada um de nós. Amém? Outra coisa interessante que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Irmãos, se existe uma unção sobre uma capa, existe uma essência em tudo que nós temos. Você consegue entender que existe uma unção sobre a tua roupa? Existe uma unção sobre a tua casa. Existe uma unção sobre a tua vida, irmãos. Eu quero falar sobre isso. As pessoas precisam reconhecer isso através daquilo que está sobre a tua vida. Você pode ver que se você é uma pessoa que quando você entra em determinados lugares, as pessoas sentem algo diferente, é porque você carrega uma unção. Quem é que já recebeu roupa usada de alguém? Pode levantar a mão, porque eu já recebi muito. Deixa eu te perguntar para você. Você ora quando você recebe? Você sabia que a ciência prova que existe uma energia que você carrega até na tua roupa? Isso a própria ciência prova. Toma muito cuidado, porque da mesma forma que existe uma unção sobre algo, sobre um pertence, irmãos, existe também uma contaminação espiritual sobre algo. Então toma muito cuidado com quem que você põe dentro da tua casa. Toma muito cuidado com a roupa que você veste. Você precisa analisar. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Se você não sentir paz, dá um jeito de passar para frente. Ou se não, coloca as tuas mãos e ora, irmãos. Ora quebrando, cancelando todo mal, ungindo. Olha o que está falando aqui. Havia uma unção que estava sobre onde? Sobre a capa. E eu vou te provar, eu quero falar mais sobre isso. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. Vai acompanhando no telão. Então Eliseu morreu, foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultaram um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que interessante isso, irmão. Havia uma unção. Eliseu já tinha ido. O espírito dele estava lá com o Senhor, mas havia uma unção que estava sobre os ossos. Irmãos, se você estudar sobre essa questão da transferência de unção, você vai ver que Elias deixou um sucessor que foi Eliseu, não é verdade? Mas você não vai encontrar um sucessor depois de Eliseu. Alguns defendem assim fortemente que essa unção que estava sobre os ossos foi porque não foi passada adiante. E quando o soldado tocou nos ossos, ele voltou à vida. Por isso que é importante, irmãos, nós orarmos pelas pessoas. Se você tem discípulos, você impor as mãos e enviar essas pessoas. Nós fazemos isso todas as vezes que vai enviar um líder de célula. Nós pedimos para os pastores orar, ungir, enviar, porque existe uma importância, irmãos, de nós deixarmos esse espírito profético e caminhando. Isso é deixar um legado, amém? Então vira para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim, ó, deixa um legado. Outra situação, ó. Atos capítulo 19, versículo 12.
de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Na onde que estava a unção aqui? Olha que interessante, irmãos. Nos lenços e nos aventais de Paulo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu não defendo, irmãos, a gente pegar o lenço do pastor Jéssica, começar a fabricar e vender isso. Eu não defendo isso. Mas o que estava acontecendo aqui é que havia muitas pessoas, muitos necessitados nesse tempo, que necessitavam de curas e de libertação. E o que acontecia? Olha só a fé, como ela vem acompanhada de unção. Eles pegavam aqui os lenços e os aventais e levavam, e as pessoas, havia uma unção que estava sobre o lenço e sobre os aventais dele. Ele tocava e as pessoas eram curadas e libertas. Olha que interessante isso. Você está entendendo que até nos pertences nossos existe uma unção? Fala para o irmão que está do teu lado, na tua roupa existe unção, irmãos. E é verdade, eu estou falando sincero. Olha outro exemplo aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 14. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Irmãos, olha que interessante isso. Você já imaginou isso? Ter tanta gente sobre o local, que as pessoas traziam, e ele passava, e a sombra dele ia projetando sobre as pessoas, e as pessoas começavam a ser curadas. Irmãos, isso é Bíblia, está na palavra de Deus. Você está entendendo que existe uma unção sobre cada um de nós? Existe uma unção sobre a tua vida. Fala para o irmão que está do teu lado. Existe uma unção sobre a tua vida. Eu gosto de contar uma história. Contei quarta-feira aqui. Nós sabemos sobre, todo mundo aqui eu acredito que conhece a respeito de John Wesley, né? John Wesley, irmãos, ele revolucionou o cristianismo na Inglaterra. Esse homem foi muito usado por Deus. Nós temos o nome, né, a linhagem metodista aí por conta desse homem. Ele era metódico em a sua disciplina de leitura, de busca, de oração. A Bíblia fala assim, as histórias contam, que esse homem, ele acordava 4 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar. Às 5 horas da manhã, ele estava em cima de um cavalo, e às 5 horas da manhã, ele estava em estradas pregando a palavra de Deus. E o que acontecia? Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, e grande multidão acompanhava esse homem, ele ajuntava multidões. E isso, irmãos, foi revolucionando a Inglaterra. Por quê? Ele foi agregando muitas pessoas por conta da unção que ele buscava, e através da vida deles, vidas eram curadas, libertas, e muitas pessoas aceitaram a Jesus. Se você buscar sobre a vida de John Wesley, você vai ver que o tanto que ele caminhou em cima de um cavalo, em toda a vida dele, é como se ele tivesse dado uma volta inteira sobre a terra, e isso pregando o Evangelho. Eu te pergunto para você, você quer unção sobre a tua vida? Agora, existe a mesma disciplina? Existe a mesma disposição desse homem? Mas o que eu acho interessante é que essa casa, a casa de John Wesley, se tornou um museu. E algumas histórias contam que certa vez um ônibus chegou com alguns jovens para poder fazer a excursão ali sobre a casa, né? Estar ali, conhecer sobre a casa de John Wesley. E eles entravam e iam apresentando ali sobre a casa, a cozinha e tal. Quando chegam no quarto de John Wesley, era como se fosse aqui no Museu de Portinari. Havia alguns lugares que você não podia passar. E o que chamou a atenção sobre aqueles jovens eram marcas. Alguns dizem que estavam no taco de madeira, outros dizem que estavam gastado o tapete que estava sobre o quarto. E aquilo chamou a atenção. E quem está apresentando a casa diz o seguinte, falando assim, ó, aí é na onde John Wesley orava todos os dias. O interessante é que quando eles estão fazendo a contagem,
no ônibus para poder levar esses jovens novamente embora. Eles fazem a contagem de está faltando um jovem. Quando o guia volta para poder procurar esse jovem ele tinha pulado a cerquinha ali e ele estava com os 2 joelhos dele colocado naqueles 2 cavinhas e ele estava orando. E quando o guia chega, ele conta que ele escuta ele dizendo assim: Senhor, faz de novo, mas faz agora através de mim. Assim como o Senhor usou esse homem, usa a minha vida. Sabe quem que é esse homem, irmãos? Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador que já existiu nessa face da terra. Billy Graham, irmão, só para você ter uma noção, esse homem existe em 195 países. Esse homem pregou em 185 países. Você entende o que é isso? Um homem que pregou para mais de 215 milhões de pessoas. Pessoas que eram curadas, eram libertas, eram transformadas através da mensagem desse homem. As pessoas iam até os estádios e lotavam estádios. Ele começava a orar, eram feitas pilhas de cadeiras de roda, porque as pessoas saíram de lá orando. Sabe por quê? Porque houve uma transferência de unção. Ele pediu algo que foi sincero e estava no coração dele. E ele começou a pagar o preço. E ele se colocou dentro de uma visão que o Espírito Santo colocou no coração dele. Existe algo para cada um de nós, amém? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, caminha na visão que o Espírito Santo colocou no teu coração. Nós precisamos carregar, irmãos. Nós somos porta-voz de Deus. Nós carregamos a presença de Deus sobre essa face da terra. Existe algo muito precioso sobre cada um de nós, que é a presença de Deus, é a identidade do nosso Senhor dentro de cada um de nós. E nós precisamos cada vez mais buscar. Você pode sim buscar por uma unção, você pode, irmãos. Você pode fazer isso lendo a palavra de Deus. Existe transferência de unção na palavra do Senhor. A Bíblia fala assim que ela é viva e eficaz, mais poderoso que uma espada de 2 gumes. Quando você lê ela entra direto no teu coração, ela traz revelação para cada um de nós. Você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Todos os dias o Senhor vai falar de uma forma diferente aos nossos corações. Você pode fazer orando? Pode, irmãos. Nós vimos uma transformação através de algumas pessoas que começaram a buscar pela oração da madrugada. Começaram a orar e buscar, e seus ministérios foram ativados, e vidas começaram a ser usadas pelo Espírito Santo através da unção. E você fala, pastor, qual que é a diferença? Existe uma unção diferente? Não, irmãos. Deus, ele olha o preço que você paga. É nisso que o Senhor vê. É a intenção do teu coração. O Senhor, ele olha para a intenção do teu coração. Existe disposição em você buscar? Da mesma maneira que o Senhor derrama uma unção para você durante o dia, ou durante a madrugada, existe uma unção. Mas existe uma unção poderosa quando há uma intenção de busca. Outra situação que nós presenciamos, através do jejum. Irmãos, eu até parei eu tinha um grupo que foi crescendo de jejum, e depois eu parei, porque o Espírito Santo colocou no meu coração, falou, faz para incentivando. Mas chegou um momento que eu falei assim, eu vou ter que parar com o grupo, porque começou a entrar muitas pessoas, e eu comecei a ver, irmãos, jovens, 15, 16 anos, fazendo jejum de 3 dias na água. Eu presenciei jovens ficando 7 dias na água, buscando um renovo espiritual sobre as suas vidas. Eu presenciei isso. Chegou um momento que eu parei, por quê? Porque eu falei, Senhor, isso não pode virar idolatria, tem que ser algo pessoal de cada um. Eu acho que a visão ela foi semeada, e depois eu parei, desmanchei o grupo, eu falei, agora é com vocês, comecem a orar e jejuar. Mas essas pessoas têm experimentado uma unção nova por conta do quê? Da busca. Você pode fazer isso também pessoalmente? Pode. Ora, busca, jejua. Irmão, nós presenciando pessoas, nós aqui em jejum, aqui orando, buscando ao Senhor, pessoas que entravam aqui eram curadas na hora, durante o dia da nossa oração. Chegou um homem desesperado um dia ali, passou pela porta, ele apagou o cigarro dele na porta, e ele entrou aqui pedindo ajuda, ele falou assim, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu sinto uma dor, eu estava tomando morfina, não vai embora. Já fizeram tudo quanto é teste em mim.
E eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Um homem de Jardinópolis. Ele passou por aqui e ele viu que era uma igreja, ele parou e veio aqui pedir ajuda. Irmãos, nós oramos por ele, nós estávamos de jejum. Nós colocamos a mão sobre ele, oramos e repreendemos o mal que estava agindo na vida dele. Na hora que nós oramos por ele, ele levantou a cabeça e ele falou assim, ó, o que você fez? Eu falei, por quê? Ele falou assim, minha dor sumiu. Ele começou a procurar a dor no corpo dele e a dor foi embora, irmãos. Você está entendendo? Qual que é o nível da tua busca? O Senhor, Ele quer derramar sobre cada um de nós, mas qual que é o nível da tua busca? O Senhor, Ele olha muito a intenção do nosso coração. Quero usar um outro exemplo. Atos capítulo 8, versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse-lhes, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impor as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, essa passagem aqui vai falar do Simão Mago. Era um homem que a intenção do coração dele estava ligada aonde? Na questão financeira. E Pedro, ele não fez isso por conhecer esse homem. Porque ele queria comprar um dom. Irmão, você não compra um dom. Não é assim que funciona. Mas você pode receber esse dom. Quem quer receber dons do Espírito Santo aqui? Irmãos, eu quero mais de Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos que buscar por esse dom. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. 1 Timóteo 5, 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Aqui ele está falando, irmãos, sobre nós temos o cuidado, da mesma maneira que a gente recebe uma unção, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai ungir um pastor, não se precipitar por isso. Quando a gente vai levantar alguém, por quê? Porque algo pode acontecer de trazer contaminação, ou de repente até sobre a vida da pessoa. Mas eu quero que você entenda uma coisa, esse é um zelo que os presbíteros têm que ter, os líderes têm que ter por seus discípulos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus ele tem algo sobre a tua vida, tudo no céu vai conspirar para isso acontecer. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar por essa presença de Deus. A Bíblia fala assim, que quando Davi ele recebe a unção sobre a vida dele, sobre o óleo, sobre a cabeça dele, ele não se tornou rei de um dia para o outro. Houve um processo na vida de cada um de nós. Irmãos, existe um processo na nossa vida para cada um aqui. Existe um caminhar, um crescimento na fé para cada um de nós. Mas a Bíblia fala assim que no tempo certo, Deus preparou o momento e a hora certa para Davi chegar. Eu até compartilhei isso, quarta-feira, que eu falo o quanto que é importante você caminhar debaixo de uma unção. O quanto que é importante você receber direcionamento direto do céu. A Bíblia fala assim que aquele momento foi preparado ali. Se você começar a estudar a palavra de Deus, fazia 40 dias que o gigante, ele vinha todos os dias e afrontava o povo de Deus. Irmãos, quando chega no final dos 40 dias, você vai ver que Davi está chegando bem na hora que foi feito o desafio. Olha que interessante. Quando ele chega, ele fala assim, ó, o que o rei vai dar para quem vencer esse gigante? Porque ele não se conforma que o povo de Deus estava com medo daquele gigante. E aí, algumas pessoas começam a julgar. Todas as vezes que Deus ele te levantar, irmãos, com fé e ousadia, através da unção, um dom que ele colocou, as pessoas vão se levantar. Não existe ninguém que caminha numa visão que não recebe pedrada. A Bíblia fala assim que os próprios irmãos dele começaram a julgar ele. E olha que interessante. Aquele que julga Davi, fala assim, ó, eu conheço a presunção do teu coração, que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no... É aquele que havia sido reprovado por Deus. Porque quando o profeta Samuel ele chega, ele olha para ele, Eliabe, e o Senhor fala assim, ó, não se atente pelo que você está vendo. Eu olho ao quê? Coração.
Quem está julgando é aquele que foi reprovado. O que o Senhor fala muito forte ao meu coração, irmãos, como é que é importante você estar debaixo de um ambiente profético. Você receber direcionamentos do céu. Eles ali estão 40 dias, um alimentando o medo do outro. Enquanto um poderia estar dizendo, não, vamos orar, Deus vai levantar alguém aqui, vamos lutar, não aceite. Irmãos, a Bíblia fala que até o rei já estava perturbado e estremecia toda vez que o gigante se levantava. E eu acho interessante porque é muito importante você saber o ambiente que você caminha. Sabe por que Davi não temeu quando ele entrou naquele ambiente? Porque enquanto eles estavam ali 40 dias, Davi estava num ambiente que ele só ouvia a voz do seu pastor. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas quem estava ministrando sobre ele era o próprio Deus. E quando se levantava um leão para poder ir contra as ovelhas do seu pai, ele se levantava em ousadia, porque ele era ministrado pelo próprio Deus. Quando era uma ursa, do mesmo jeito. Irmãos, ele estava debaixo de um ambiente que ele criou, de comunicação e adoração com o Pai. E quando ele entra num ambiente onde está todo mundo contaminado, a primeira coisa que ele começa a receber é pedrada. É julgamento. As pessoas apontam o dedo e começam, quem que você pensa que é? Você deve ter passado por isso já, irmãos. De repente você vai dar o conselho para alguém por algo que você passou na tua vida, a pessoa não aceita. É a mesma coisa. Mas eu entendo uma coisa, havia uma unção sobre Davi. E aquele momento era para Davi. Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, ó, Deus preparou um momento para a tua vida. Existe o tempo certo para a tua vida. Existe uma unção para a tua vida. Agora a minha pergunta que eu tenho para você, irmãos. Você quer receber dessa unção? Você quer receber desses dons? Eu quero parar por aqui para não esticar a mensagem. Mas eu quero te perguntar para você nessa noite. Você tem buscado por algo novo na tua vida? Por um tempo novo na tua vida? Eu queria que você se colocasse de pé.